Fala galera, muito boa tarde a todos. Hoje eu quero trazer para vocês um conceito que nós utilizamos no mercado, tá? Para muitas pessoas é básico, é comum, mas algumas pessoas acabam me mandando mensagem no privado e me questionando: Murilo, o que quer dizer setup, né? Então às vezes eu falo, pô, ativou um setup de compra. Pessoal que me acompanha nas redes sociais, seja canal do Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E aí o pessoal acaba mandando mensagem para mim às vezes perguntando: Murilo, o que quer dizer setups, né? E para nós que estamos aí no dia a dia operando o mercado financeiro, é algo muito tranquilo, né? Algo que a gente sabe interpretar muito bem. Mas eu queria trazer para vocês esse conceito de setup, né? Explicar o que significa isso, para quê? Para que agregue mais esse conhecimento na sua vida, tá bom? Gente, a análise técnica e análise gráfica, né, que a gente fala dessa, vocês estão vendo o gráfico do índice Bovespa no fundo, o gráfico semanal, né, e eu queria falar para vocês justamente sobre isso, tá? Eu utilizo de vários artifícios, vários indicadores, tá? E para poder identificar um ponto de entrada no papel, seja para entrar comprado ou seja para entrar vendido, né? Lembrando que no mercado financeiro a gente opera de duas formas, né? Eu posso comprar, esperar valorizar e vender, ou eu posso vender, esperar ele cair e aí eu recomprar ele mais barato. Um exemplo bem simples: eu posso comprar 10, vender a 20, ganhei 10. Ou eu posso vender a 20 e aí ele caiu para 10, eu vendo a 10, né? Falando de uma forma bem básica. Bom, mas aí o ponto que eu queria falar para vocês é justamente como saber quando está numa região do topo, como saber quando está numa região de fundo, né? Há ferramentas que a gente pode estar utilizando aí no mercado para nossos artifícios. Há diversos indicadores. E aí esses indicadores você vai fazer análise deles, vai interpretar os dados para poder aí sim realizar sua tomada de decisão. Bom, mas o tema dessa aula é justamente falar sobre setups, né? Não vou estar falando sobre indicadores. Então o que eu queria trazer para vocês é falar sobre setups. O que são os famosos setups? Então, como eu estava falando para vocês, no mercado financeiro, na análise técnica, são meios estatísticos, né? Então há diversos indicadores, e quando há um casamento de indicadores, né? Algum casamento de informações, a gente acaba utilizando essas correlações para poder identificar um ponto de entrada no mercado, tá? Eu posso até dar um exemplo bem simples aqui, né, que eu utilizo muito setups com médias móveis, né, que são setups do Larry Williams, né? Então, nesse setup eu acabo sempre utilizando a média de 9 como a principal média para poder operar, né? E aí eu acabo sempre utilizando o 9.1 de compra, 9.1 os setups 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, né? Eles funcionam tanto na compra quanto na venda, né? Então são setups que funciona. Mas lembrando então, setups, o que eles são, né? Os setups são um casamento de informações, são um casamento de meio estatístico juntamente com análise técnica, né? Análise gráfica. Então você, aqui vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Nós estamos aqui no gráfico, né? E nessa região aqui, esse candle aqui, ele inverteu a média para baixo, né? E aí esse próximo candle aqui, ele ativou uma venda no índice, né? Que foi aquele pancadão que deu no índice Ibovespa aí na queda do Covid, né? Que todas as bolsas sofreram. Mas aqui uma correlação bem básica, né? Então quando esse candle aqui virou a média para baixo, esse aqui acabou fechando abaixo desse candle aqui, né? Acabou confirmando depois dessa pancada aqui. E então isso foi justamente aí um setup chamado 9.1 de venda, né? Então ele virou a média para baixo e acabou confirmando. Então lembrando, setups, o que são setups? Setups, só para a gente relembrar o assunto dessa aula, setups são correlação de informações, correlação de meio estatístico. Você pode utilizar qual seja o indicador, você pode procurar diversos autores e aí você vai se adaptar ao melhor setup que você encontra, né? Lembrando que o bacana de sempre que você for utilizar algum setup é que você faça um backtest, né? Volte, comece a analisar o mercado, veja se o mercado está se comportando bem com este setup, né? Fazendo um backtest, aí você vê, é aplicável, vou aplicar. E de repente, se você não quer fazer um backtest, né? Você quer verificar se ele está funcionando no período atual, se o setup não está defasado, se ele ainda está funcionando, esse setup, se é um setup que ainda funciona muito bem. Então,
você pode fazer aí de forma na sua plataforma através da simulação, né? Para assim você ter que estar colocando o capital. Então faz um backtest, testa aí algumas operações por um certo período, vê, opa, funcionou, funciona bem, vou testar, vou utilizar esse setup aqui a meu favor. Agora, pô, não funcionou bem, não gostei desse setup, achei que o índice de assertividade não é bacana, então a gente parte para o próximo. Beleza, pessoal? Então, o resumo dessa aula é falar sobre o que é setups. Então, setups são meios que nós utilizamos para identificar ponto de entrada e ponto de saída seja do ativo, seja do índice, enfim. Né? Aquilo que a gente quer fazer através da análise técnica, aquilo que a gente quer entrar em operação, a gente faz isso através dos setups. Os setups são os sinais que dão no mercado. Beleza, pessoal? Forte abraço aí, até a próxima.